sejam bem-vindos e bem-vindas ao Samba Talks, o nosso podcast sobre transformação digital, empreendedorismo, intraempreendedorismo e inovação. Hoje é minha primeira vez aqui como host principal, mas eu estou super animado porque nós vamos bater um papo com uma convidada que é especial, que é a Samantha Martins, diretora de tecnologia e sistemas do Axê. O Axê, pessoal, que é uma das empresas farmacêuticas mais relevantes aqui do nosso Brasilzão. E eu tenho certeza que todo mundo já usou algum dos seus produtos em algum momento. Eu, por exemplo, Samantha, eu sou atleta de final de semana, então eu sou entusiasta do Tandrilax, viu? Queria ser um pouco menos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade aí dos produtos aqui no episódio. Mas do meu lado aqui a gente tem o Fernando Ferreira, que é o diretor de inovação e inteligência artificial da Samba. Fernando, nós temos um desafio brabo aqui, né? Que é tentar extrair ao máximo os insights valiosos dessa mente brilhante aí, que é da Samantha. Uma baita resposta. Isso mesmo, Feliz. Eu acho que, primeiro, né, primeira vez que eu estou aqui representando a Samba com vocês, né, e já tendo a alegria, a felicidade de estar aqui com a Samantha, a gente poder trocar essa ideia. Assim como o Feliz aqui, Samantha, também o Tandrilax, ele é um grande amigo e companheiro aqui, né, porque eu não sou um grande atleta de fim de semana, não, mas a gente vai passando dos 40, aí até subir escada a gente vai precisando de um reforço, assim, né? E tô super animado, assim, pra gente bater esse papo, entender quais são os caminhos que vocês estão olhando. A gente está super curioso, super animado para aprender bastante e a gente fazer essa troca aqui hoje. Maravilha. Samantha, um prazer assim, enorme ter você aqui. A gente queria te começar pedindo para você contar um pouco da sua história, né? Eu sei que tem uma experiência vasta em diversos segmentos, mas que eu tenho certeza que te deram uma bagagem, repertório, para você assumir responsabilidades como a que você tem hoje. Então seja muito bem-vindo. Obrigada, Pedro. Obrigada, Fernando, pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês batendo esse papo. Bom, eu sou carioca, eu sou formada pela PUC do Rio e eu tive, talvez a primeira oportunidade, grande oportunidade que eu tive na carreira foi de começá-la numa consultoria de automação industrial. Então, a convite de um professor meu, eu fui trabalhar numa consultoria que tinha 80 engenheiros, eu fui a primeira pessoa de tecnologia, e o meu desafio era fazer um data mining, transformar as informações que vinham da linha de produção em informações valiosas, em dados que a gente pudesse utilizar para otimização, eficiência. Então, era uma sementinha, um embrião de um BI de produção, naquela época que era lá nos anos 90. Eu trabalhei em empresas muito diferentes, Natura, Brahma, White Martins, Souza Cruz, CSN, e foi lá que eu me apaixonei pelos problemas e pelo potencial que a tecnologia tem de resolver esses problemas, né? Como que ela pode fazer a diferença nos processos e na vida das pessoas. Eu sempre fui muito mais para esse lado da solução do que, por exemplo, da infraestrutura. Dessa consultoria, eu fui para uma consultoria que estava abrindo uma área nova para implementação de SAP. Fiz academia de SAP na Alemanha e implementei alguns projetos de SAP. Ganhei um pouco mais de bagagem, de conhecimento de negócio, mas comecei a sentir falta de sentar do outro lado da mesa, sabe? Ver continuidade, porque como consultora você está sempre indo de um projeto para o outro. Então vim para São Paulo, na então Eletropaulo, ela tinha acabado de ser privatizada. Foi um choque de cultura, porque era uma empresa super hierárquica, bem burocrática, né? E eu cheguei numa área de 150 pessoas em TI, que 6 meses depois éramos 8. E aí eu acho que foi talvez a segunda grande oportunidade que eu tive de carreira, porque eu pude, com aquelas pessoas, reconstruir ou construir do zero uma área de TI, né? Super terceirizada, baseada em parceiros, tendo que pensar contratos e níveis de serviço. Aprendi um monte. Fiquei por 7 anos no Eletropaulo, fui para a Ambev, uma outra escola, né? Saí de uma cultura super burocrática para uma empresa que era focada em resultados, super objetiva. Passei por diferentes áreas de TI, implementei projetos incríveis. E aí recebi o convite para ir para a Iguatemi como diretora, a primeira vez que eu assumi a área. E aí foi uma outra estrada de aprendizado, porque aí eu precisava responder pela estratégia, cuidar do negócio, né, da TI no negócio e desenvolver outras habilidades. E no ano passado cheguei no Axê, início de 24,
finalmente na área da saúde, que era um sonho antigo, e numa empresa que tem esse propósito de levar mais vida para a vida das pessoas, que é super bacana, né? Então, com um desafio que não é pequeno, mas num momento incrível, talvez uma terceira grande oportunidade, porque eu chego numa diretoria que acabou de ser renovada. Então, em 23, chegou o Zé Vicente Marino, novo presidente, e ele renovou boa parte da diretoria a partir dali. Então, o Axê está passando por um momento de restaurar suas fortalezas, resgatar alguns dos seus princípios, e para a gente de TI estar participando, né, fazendo parte desse momento, tem sido incrível. Eu achei fantástico, viu, Samantha? Eu vou até tomar a palavra aqui porque eu acho que essa trajetória ela é muito cheia de propósito, né? Achei maravilhoso, assim, você falou uma frase que me acompanha a minha carreira inteira, sabe? Que é assim, quando você falou que na consultoria você sentia falta de ver a coisa saindo do outro lado lá, né? Eu lembro que no começo da minha carreira eu pensava bem parecido, assim, cara, eu não quero mais só fazer formulário de entrada e relatório de saída, eu quero ver onde que isso vai dar. E aí, emendando com aquela visão que você trouxe ali, né? Desse propósito do Axê, né? De levar mais vida. Como que você vê hoje o seu papel dentro de sistemas, de tecnologia, trazendo inteligência artificial para dentro desse processo e emendando assim com essa visão mesmo que o laboratório tem, que a empresa tem, de levar mais vida assim, dentro desse propósito todo? Perfeito. Eu acho que a inteligência artificial, e talvez até um passo antes, né? A parte dos dados tem um mar de oportunidades aqui no Axê, e acho que no ecossistema de saúde como um todo, sabe? A gente começou no final do ano passado um piloto que está olhando para a ruptura. E assim que eu cheguei, parte da minha integração foi para o campo. E eu tive com alguns vendedores diferentes visitando farmácias, redes de farmácia, e tive também com alguns propagandistas visitando médicos. E é interessante ver como quem está na ponta, que veste muito a camisa da empresa, se dói quando chega na farmácia e não tem os produtos, que são produtos, às vezes, de tratamentos crônicos, de pacientes que dependem, né? Ou que chegam no médico e sentem esse retorno do médico de que alguns pacientes têm tido dificuldade para encontrar algum medicamento. Então, esse é um ponto que a gente tem olhado com muito cuidado, a questão da ruptura, para trabalhar de forma preventiva e preditiva, né? Então, a gente está olhando para isso agora com a ajuda da inteligência artificial. Dentro de todos os cases que a gente mapeou, foi por onde a gente resolveu começar, porque a gente entende o impacto que isso pode ter positivo, né? Ou o impacto negativo que ele tem quando ele acontece. E está sendo um piloto bem interessante de acompanhar, porque a gente tem parceria com algumas redes distribuidoras e tem uma questão de maturidade para a inteligência artificial, né? Então, você percebe essa diferença de maturidade em parceiros diferentes e como fica muito mais difícil quando você não tem esse trabalho prévio que, por exemplo, a gente fez aqui no ano passado de trabalhar nosso Data Lake, trabalhar esse ambiente de dados. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei aqui, a gente tinha um ambiente que tinha mais de 7 tecnologias diferentes de dados. Então, a gente tinha Qlik, tinha SAS, trabalhava com Power BI, trabalhava com Databricks, e essas bases todas espalhadas em granularidades diferentes, com termos, né, que não estavam equacionados, dado bruto com dado trabalhado. Então, a gente precisou primeiro olhar para isso, para depois de trabalhar e fazer, né, esse dever de casa, a gente de fato começar a olhar para IA e experimentar alguns cases. Então, esse é o primeiro que a gente está trabalhando. Estamos satisfeitos com os resultados que vieram até agora, mas é uma jornada de aprendizado, né? Tem muita calibração para ser feita. E a gente tem mais 2 outras iniciativas que conectam com isso que você falou, de levar mais vida às pessoas e ao propósito da empresa, né? Um está relacionado aos pedidos inteligentes. Então, a gente tem na indústria como um todo um problema de vencimento de medicamentos e desperdícios, e você consegue também ser proativo em relação a isso quando você olha para pedidos inteligentes
Então, você tem sazonalidade, você tem algumas questões, você tem clima que interfere, então tem anos que a gente tem invernos mais rigorosos que outros, né? Então, como é que a gente consegue colocar a indústria toda para funcionar mais eficiente, para ter menos desperdício e ter mais sustentabilidade, né? Então, esse é um que a gente também está olhando. E, por último, como é que a gente coloca nossas equipes de campo mais bem munidas, principalmente de informação, porque uma parte boa dos nossos colaboradores hoje, a gente tem mais de 2.000 pessoas no campo visitando médicos, porque tem naquela linha de restaurar as fortalezas do Axê, um dos grandes pilares é a centralidade do médico. Então, ele realmente é a pessoa no centro do tratamento com o paciente, que tem o conhecimento, que dá o melhor diagnóstico, que consegue acompanhar, que acolhe aquele paciente durante a jornada do tratamento, né? Então, a gente trabalha muito próximo com formação médica continuada, informação médica relevante, sem o foco no remédio, na medicação, mas muito na informação médica mesmo, né? E essa é uma informação, é uma coisa que a gente cada vez consome e precisa qualificar. Então, como é que a gente deixa esse público que está no campo próximo ao médico cada vez melhor qualificado, com mais informação e a informação certa no tempo certo? Cara, excelente. Eu já tenho várias coisas aqui, viu, Samantha? Nós vamos explorar bastante esse contato aí, principalmente com o médico, com o usuário final, que eu tenho certeza que é algo super relevante aí para vocês. Mas você falou uma coisa, Samantha, que me chamou a atenção. Assim, eu vim do ramo da saúde também. Trabalhei quase 3 anos na Doctoralia. Eu acabei me apaixonando, 10% do PIB, e é algo que é pilar para todo mundo. Meu pai é psiquiatra, minha mãe é psicóloga, eu vim dessa família, e eu vim desse segmento, né? Então eu acabei me conectando bastante. Mas a gente falou aqui de inteligência artificial, falou aqui um pouco mais de sistemas, mas eu queria dar até um passinho para o lado, não diria nem para trás, porque você falou uma coisa interessante sobre maturidade. Não é simplesmente porque é um hype que todo mundo consegue, ainda mais num gigante como o Axê. E você falou uma coisa interessante também, que agora o movimento é muito de back to basics, né? De realmente voltar às origens para que possa cada vez mais se fortalecer e aí isso servir como um estilingue para poder catapultar a presença e a relevância que a empresa sempre teve. Só que, de forma até paradoxal, acho que você vai concordar comigo, Samantha, que toda empresa ela quer, em algum momento, trazer alguma inovação em alguma esfera, né? E acho que isso acaba sendo um ato de sobrevivência da empresa, porque nós, os consumidores, estamos cada vez mais exigentes. Só que em alguns mercados fica mais difícil. O buraco é mais embaixo, por quê? Ou por característica do produto, ou principalmente por regulamentação, que é no caso das indústrias farmacêuticas. Só que, né, pelo que a gente vê, lê, estuda, e escuta, etc., o Axê tem um apetite muito grande para lançamento de novo produto, inclusive tem feito muita parceria com startup, apostando em laboratório de pesquisa, novas tecnologias. Então conta pra gente um pouquinho desses dois lados, porque como é que é o Back to Basics, com de repente a parte de uma indústria muito regulamentada e ao mesmo tempo trazendo inovações e novas tecnologias? Como é que isso se adequa ao DNA e como é que realmente traz inovação à tona? Perfeito. A inovação, como você comentou, ela está no DNA do Axê, né? E parte desse restaurar as fortalezas passa por a gente voltar a investir de forma mais pesada em inovação. Então, hoje o Axê tem mais de 500 colaboradores dedicados à pesquisa e desenvolvimento, novas tecnologias e inovação, muito voltadas a trabalhar novas moléculas, mas também novas apresentações. Então, tem um cuidado muito grande do laboratório de entender não só a melhor combinação para um determinado sintoma ou doença, mas também a melhor forma de você tomá-la, né? Então, inclusive com medicamentos que dispensam água, por exemplo, que é o caso para idosos que têm problemas de engasgo. Então, nem sempre é sobre descobrir a molécula, desenvolver o fármaco e terminar ali, mas seguir pesquisando para buscar melhoria contínua, né? Então, tem inovações incrementais que a gente também investe bastante e também estão no DNA da marca. E isso é feito nos próprios laboratórios. A gente tem 7 laboratórios diferentes de pesquisa na planta de Guarulhos, que são incríveis de visitar. Tem pesquisa com nanotecnologia, enfim, tecnologia realmente de ponta.
E tem também a parte de tecnologia da informação, né? Então, a área de tecnologia ela tem parceria com startups, então existe o programa de inovação aberta. Esse programa já está no 3º ano e alguns números, né, que vêm desse programa são mais de 800 startups que foram cadastradas ao longo desses 3 anos. Dessas 800, 70 já tiveram conexão com a Axê e trabalharam com algum tipo de dor nossa para desenvolver. Escalamos 30 POCs a partir dessas 70 startups. Então, é um ecossistema que está começando, mas está vivo, sabe? Tá funcionando bem. E uma dessas parcerias, por exemplo, com a Pios, trouxe a gente para assinatura de medicamento para tratamentos de doença crônica. Então, tem muita coisa ainda para explorar, é um começo, mas é um começo que está dando frutos. Então, eu acho que está muito alinhado com o DNA da empresa. Muito bom. Só um comentário antes de passar para o Fernando aqui, Samantha, isso é muito legal de ouvir, porque dentro do universo das startups, e eu acabei vivendo isso lá na doutorada, né, pesquisando muito sobre tecnologia, sobre outros segmentos, inclusive outras empresas, inclusive fora do país, a gente sabe que a taxa de mortalidade de startups de health tech é altíssima. Então, a partir do momento que vocês abraçam essas iniciativas, de certa forma, vocês estão dando oportunidade para que elas sobrevivam e não só isso, resolvam problemas reais, como eu falei, um dos principais pilares da nossa vida, que é a saúde. Então, super legal, parabéns. E é até legal você falar isso, Feliz, porque esse universo da startup, né? Eu que sou da área de inovação, eu vivi isso muito forte, né? Eu já empreendi startup. Eu sei como que é difícil, né? Porque a pessoa que vem da startup, ela geralmente vem com um propósito muito forte, né? De conectar ali a ideia que ela tem a uma solução que vai escalar e ela quer ver isso na rua, ela quer ver isso funcionando. E eu acho que quando uma empresa igual a Axê, ele pega, traz isso para dentro de casa, troca essa ideia, ajuda essa empresa a se posicionar e até mesmo alavancar o negócio deles, né? E quando eu vejo isso, eu acho fantástico, né? E aí me vem também um outro ponto que você falou até mais de uma vez aqui, né, do trabalho de campo, e eu fico muito feliz de ouvir isso, porque durante muito tempo a área de tecnologia ela foi aquele carinha que ficava dentro do escritório com a luz apagada, né? Então a gente começa a ver, e é um negócio que eu gosto muito de fazer também, que é ir a campo, de conversar na ponta, de entender como que a tecnologia pode atender quem está ali na ponta mesmo, né? E aí a gente vê você falando isso de uma cadeira de tecnologia e sistemas, a gente vê o laboratório Axê falando isso do lado de uma indústria farmacêutica que muitas vezes é mal vista assim dentro de um espectro generalista, assim, né? Eu coloco até como um certo vilão, mas a gente vê você falando isso é algo maravilhoso de ouvir, né? Pô, o Axê vai lá, conversa com o médico, conversa com a farmácia, vê qual que é a real necessidade deles e adapta o produto ali farmacêutico à realidade deles, né? E isso eu fiquei encantado, viu, Samantha, assim, dessa forma de ver, e fico muito feliz de ver que uma grande empresa está olhando dessa forma menos pragmática e assim mais sensível, né? E isso me leva a pergunta que eu quero te fazer aqui. Como que você vê hoje o futuro assim dos produtos, tanto da indústria farmacêutica quanto de tecnologia mesmo assim para a indústria farmacêutica? Porque na hora que você falou ali, e para mim fez muito sentido, né? Foi assim, para além do fármaco, qual que é a experiência que aquele paciente vai ter, né? Para um idoso que tem dificuldade de engolir, como que a gente vai pensar na apresentação desse fármaco? Como que a gente vai introduzir isso na realidade dele? E aí eu fico pensando, né? Na minha cabeça aqui já dá vontade de pegar aqui e tá com barulhos. Mas como que você está hoje delimitando, assim, desenhando dentro da sua cabeça, dentro do seu time, essa área de sistemas, de inovação, apoiando essa visão do Axê para o mercado, olhando para a ponta e não só para o produto que a gente quer vender?
Antes de responder essa pergunta, vou só comentar sobre o ponto que você falou da pessoa de TI ficar sentadinha na sala escura, né? Uma das coisas que eu precisei fazer quando eu cheguei aqui, porque eu peguei uma equipe muito tinha passado por diversas mudanças nos últimos anos de liderança, tiveram diretores diferentes, gerentes diferentes sentados aqui na cadeira, não só de TI, mas da empresa como um todo, e isso levou a uma falta de continuidade, né? Então, sempre que chega alguém novo, quer mudar alguma coisa, muda a estrutura, tem uma visão diferente, um outro viés, e essa equipe, então, estava nesse lugar de, será que agora vai ser assim mesmo, é para valer? Muito mais passiva, muito mais no lugar de tirar pedido e sentada na salinha lá escura, aguardando, né, o negócio demandar. E a gente está fazendo um trabalho de justamente colocar essa equipe no campo para sentir a dor do negócio, entender, porque muitas vezes a gente sentado ali naquela cadeira, você está num lugar cômodo de falar, poxa, mas o cara não pode navegar em 2 telas? Às vezes não pode, porque ele está na frente do médico ali, é um intervalo entre uma consulta e outra, e ele precisa ser muito objetivo no que ele precisa comentar, né? É um lançamento que ele quer passar para o médico aquela informação, é um fármaco novo que ele quer divulgar, ele quer passar uma informação mais concisa, e ele não pode ficar navegando em várias telas, por mais que para a pessoa de TI aquilo seja muito confortável e não tenha tanto problema, né? Então, tem uma mudança de cultura para fazer na TI também, e não é a primeira vez, o primeiro lugar que eu encontro um cenário assim, sabe? Eu acho que tem um trabalho que TI vem crescendo, vem falando mais a linguagem do negócio, vem se aproximando, mas não dá para tomar isso como garantido já, de que a gente conseguiu cruzar essa distância e, de fato, sentar como uma das áreas de negócio, porque a gente tem o hábito de falar, né, a área de negócio pediu, né, o negócio pediu, eu sou negócio também, né, então como é que eu sento na mesma mesa e começo a discutir, de fato, a estratégia que faz sentido. E aí, pensando nisso, quando a gente se coloca nesse lugar, né, de entender os desafios que o negócio tem, os principais desafios e construir junto, eu vejo muita oportunidade, olhando IA, olhando tecnologia como um todo, né? Se a gente pensa na pesquisa de novas moléculas, né, o que você pode acelerar com IA para ser mais eficiente, né, acelerando os testes de eficácia. Você tem pesquisa clínica que você pode usar também inteligência para poder ser mais assertivo nos públicos-alvo que você vai fazer aquela pesquisa clínica e conseguir, eventualmente, ter um público maior, ter uma qualidade de informação melhor naquelas fases que a gente precisa passar. Você falou que a gente é muito regulamentado, e isso é verdade, né? Mas a gente pode fazer melhor naquele tempo que a gente tem que cumprir, né? A gente tem, talvez aposte melhor nas moléculas, porque a gente vai fazendo os testes e vai afunilando, né, as possibilidades. Talvez a gente possa ser mais assertivo na hora de apostar naquela molécula que a gente vai começar os testes, se a gente tiver mais recurso de tecnologia. A gente tem muito dado genético disponível, a gente tem muito histórico clínico disponível. Como é que a gente usa isso mais para prevenção também? Então, eu acho que a partir de dados de qualidade, a gente tem muita possibilidade no mercado de saúde, e talvez o desafio seja a gente começar a ligar esse ecossistema, né? Porque a gente tem planos de saúde, a gente tem hospitais, a gente tem a indústria farmacêutica, a gente tem muitos players diferentes, né? Como é que a gente integra e consegue, de fato, trazer valor para o paciente no final do dia e uma qualidade de tratamento melhor? Que no final do dia o que você quer é que seja mais acessível, que continue dando lucro, porque são empresas, a gente sabe que tem, né, esse fator que a gente precisa olhar, mas que de fato você consiga ser mais eficiente, ter menos desperdício, ser mais sustentável e trazer um resultado melhor para o paciente no final de tudo, né? Cara, excelente. Você pegou exatamente no ponto, Amanda, que eu queria puxar aqui, porque quando a gente fala da saúde, existe uma cadeia, uma jornada, vamos dizer assim, né? E quando a gente fala de indústria farmacêutica, existe o remédio, existe o contato com o médico, existe também depois o médico receitando isso para o paciente, que vai comprar isso numa farmácia. Então, o paciente, ele meio que está no meio ali dessa equação. E muita gente fala, né, e isso é real, a gente precisa colocar o cliente no centro, o paciente no centro. Eu vivi isso muito lá na época de doutorado também. No entanto, assim, parece que existe uma distância maior,
que acho que é um pouco do que a gente vê com a indústria dos bens de consumo. Acho que você trabalhou na Ambev, né? Um pouco disso. Né? Putz, como que eu vou ter contato com o cliente final, sendo que tem intermediário com o supermercado que faz essa venda, que é a pessoa que vai lá pegar na gôndola. E tanto que o Zé Delivery foi uma revolução justamente por isso. Passou a entregar direto e entender um pouco mais do comportamento. Então, como que é, de repente, esse paralelo? Como que vocês coletam comportamento, feedback do cliente final, justamente para trazer isso como base para poder inovar? E só um parêntese, esses fármacos aí que vocês estão lançando que não precisa de água, eu sou um cliente potencial, tá? Eu tenho dificuldade danada. Então, se eu conseguir mastigar e engolir, vai ser ótimo para mim. Bom saber. A gente começou um programa que chama Cuidados pela Vida, que a intenção é estar mais próximo do paciente, né? Principalmente pacientes que são crônicos e têm necessidade de tratamentos mais prolongados. Então, ainda é um programa que tem poucos anos, mas a ideia é que a gente consiga, a partir dali, aprender mais e também trazer mais informação de qualidade, né? Então, é um programa que tem, por exemplo, uma linha de suporte personalizado, que o paciente pode tirar dúvidas e se informar melhor sobre o tratamento. A gente vê, existem estudos que falam que tem abandono de tratamento em alguns casos, né? Porque não se adaptou, a reação ou sintoma teve uma estranheza e a pessoa parou, mas talvez se ela soubesse que são os primeiros 15 dias, ela tivesse insistido, né? E aquele era o melhor medicamento para aquela doença. Então, a gente tem construído isso e eu acho que esse é um canal importante para a gente poder ter essa participação e ajudar, né, nesses tratamentos que são tratamentos mais prolongados. Mas eu acho que ainda tem bastante oportunidade para a gente entender melhor, né, dos principais incômodos, dos comportamentos. A gente contrata pesquisas, né, de mercado, como outras farmacêuticas fazem, mas eu acho que é uma jornada, sabe? Acho que essa questão, ela vem vindo, né, da centralidade do paciente, da centralidade do cliente. Ela é recente, mas está super viva, né? A gente tem investido bastante no Cuidados pela Vida, a gente acredita muito que é importante para isso. Show. Eu acho muito legal, assim, e conhecer, né, a forma como você se posiciona, né, como o Axê, através de você, assim, tá se mostrando aqui. Eu tô, assim, bem impressionado mesmo, assim, com essa visão mesmo de mundo, de como gerar resultado, né, para além do resultado, né, entender que o resultado não é o lucro, que, óbvio, tem que ter o lucro, igual você falou, mas o resultado é ali na ponta, né? O cliente satisfeito, e o cliente satisfeito, no caso da medicina, da farmacologia, é o cliente, muitas vezes, com saúde, vivo, né? E vocês têm essa métrica, né, de como que vocês impactam, assim, na vida mesmo, na qualidade de vida das pessoas, né? E como que esse cliente se conecta com o seu produto, né? Igual o Feliz falou ali, pô, o Tandrilax é o meu melhor amigo aqui do fim de semana. E tem isso mesmo, né? Porque eu sou um cara que muitas vezes não sei o composto, mas eu sei ali do laboratório que me acompanha, que me acolhe, né? Como que vocês medem isso aí? Você tem esse dado hoje? Não temos. A gente já discutiu isso algumas vezes, né? Que outros indicadores a gente pode buscar de saúde, né? Saudabilidade dos nossos clientes. Mas a gente não tem. Esse é um ponto importante que você colocou. Acho que a gente tem indicadores muito voltados hoje para resultados financeiros, né? E a gente precisaria, talvez, uma outra forma de acompanhar. Esse que é um indicador tão importante, né? Boa, mas faz parte mesmo, acho que é uma construção, Samantha. Sim. Eu acho que, assim, um grande desafio, e aí pegando até um outro lado também, essa é uma pergunta que eu gosto bastante de fazer, porque a gente tratou aqui durante o papo também sobre aquela velha mística da pessoa de TI sentada no cantinho escuro, né? Porque foi-se a época que o programador, ou a pessoa que senta na cadeira de liderança do time de tecnologia, simplesmente está ali na chibata fazendo com que as pessoas possam chipar feature. Acho que a cabeça de business ela é fundamental e, assim, justamente para conectar a
transformação da estratégia em algo que seja tangível para suportar a operação. E dentro desse, como a gente diz aqui em Minas, né, na AG, dentro desse rolê, existe um dilema muito grande que é da ordem e progresso. Então, quando a gente fala de ordem, nós estamos falando de estruturação, qualidade, e progresso, nós estamos falando de velocidade, para cima, porque o mercado está demandando. E me chamou a atenção porque você falou, putz, quando eu cheguei tinha 6 sistemas. Pô, tem a ver isso mais com ordem, com estruturar. Você falou de oportunidade que você teve ali ao longo da sua carreira também de montar um time e herdar um time que é diferente. Não sei se você teve isso aí no Axê também. Mas como que, né, vocês que operam uma escala violenta conseguem construir uma cultura de engenharia que valoriza mesmo a velocidade, mas com qualidade num ambiente também super regulamentado, como que a gente já falou aqui? Como é que é esse paralelo e, de repente, até esse paradoxo? É um desafio também, e o que a gente está fazendo é equilibrar. Então, por exemplo, tem áreas que eu consigo ser mais ágil, que não significa, né, fazer rápido, mas ir entregando valor aos poucos e construindo aos poucos. Mas a gente tinha a possibilidade de fazer essas entregas parciais, conforme a portaria publicava. E a gente experimentou e funcionou muito bem, porque é uma área que tem maturidade para isso. Existem outras áreas dentro do Axê que não têm a maturidade para trabalhar no formato ágil. Muitas vezes não tem a disponibilidade do PO, não tem disponibilidade do usuário principal. Então, a gente acaba trabalhando projetos no formato mais tradicional, né? E acho que o pulo do gato está exatamente nessa maturidade de conseguir distinguir e poder ir fazendo essas apostas, né? Então, o portfólio do ano passado era um portfólio de 48 projetos. A primeira coisa que eu fiz foi dizer que a gente não ia conseguir entregar 48, porque a gente historicamente vinha criando um portfólio de 50 e entregando a metade. Então, a gente tinha que começar já o ano dizendo que a gente não tinha aquela capacidade. Então, a primeira coisa que foi importante foi reconectar com as áreas de negócio, repactuar o que era possível. Com esse portfólio mais enxuto e mais real, mais possível, a gente separou o que era possível fazer de uma forma mais ágil, com um pouco mais de inovação, testando parceiros novos, com inovação, por exemplo, com uma startup, e o que a gente precisava seguir um roteiro um pouco mais organizado. A gente tem aqui uma área que chama VSC, que são todas aquelas iniciativas que precisam ser verificadas. Tudo que toca a produção, seja sistema, processo, passa por essa área, por uma validação. Então, se eu faço qualquer alteração no SAP, por exemplo, e a minha produção passa pelo SAP, eu preciso submeter a essa área e a gente faz uma auditoria naquela alteração que foi feita para saber se tem algum impacto no processo. Então, isso já é já onera bastante o nosso processo de desenvolvimento, né, e de melhorias nos sistemas. Então, já é uma etapa que a gente precisa cumprir para 60%, 70% das nossas iniciativas. Então, a gente mira muito no que é mais inovador e mais ágil, naqueles 70%, 30% ali que sobram, que a gente tem esse espaço para poder testar, experimentar e ser um pouco mais veloz e mais ágil também na hora de fazer as implementações, né? E a estrutura, ela precisa ser flexível para ela se adaptar a essas duas realidades. Então, o que a gente acabou fazendo foi transformar a área de projetos e portfólio numa área um pouco mais flexível. A gente tem algumas squads e a gente tem alguns gerentes de projeto e a gente aloca conforme for a natureza daquela iniciativa que a gente está fazendo. Mas acho que o principal pilar, assim, foi a gente se reconectar com o negócio para poder discutir de fato o que era relevante, o que trazia valor, para eu poder selecionar melhor os projetos. Não é só fazer certo, né? Mas é fazer o que precisa ser feito. E a partir daí, com o portfólio certo, a gente definir as estratégias. E alinhar a expectativa, né, Samantha? Já passo para você, Fernando, porque acho que isso acontece em muitas empresas, independente do porte, né? Essa rixa, marketing com vendas, vendas com produto, vendas às vezes com CS, na hora de passar o bastão, e o combinado não sai caro. Né? A minha professora da época de Colégio Santo Antônio, aqui em Belo Horizonte, Rosana, me ensinou sobre aliança pragmática. Né? A gente precisa ter o mesmo objetivo. Tenho certeza que vocês, representando a área de tecnologia, engenharia, sistemas, projetos, também querem
como diz o Gustavo Caetano, me homenagear ele aqui, trazer o mingau para dentro de casa, que é garantir a receita, o crescimento de forma sustentável da companhia, que é o mesmo objetivo da área de negócios, né? Mas não tem como se enganar, né? Pô, nós vamos entregar 50 projetos, entrega 25. Não, peraí, vamos entregar muito bem feito esses 20 aqui, e a gente, no final das contas, garante aqui que tem a qualidade com a agilidade que é necessário e a coisa flui. Porque, só um último ponto aqui, né, eu estava conversando até com um amigo meu de uma startup que tem crescido de forma exponencial aqui no Brasil também. Ele falou, cara, assim, é engraçado porque as áreas, elas funcionam muito bem internamente. Com certeza, com a sua bagagem, se implementou o melhor processo possível. Pô, squads mais ágeis, merge de sistemas para poder otimizar custos e as pessoas entenderem um pouco mais como é que funciona. Mas o problema é na hora da passagem de bastão. Então, se as empresas conseguirem fazer muito bem isso, né, eu acho que elas conseguem ter uma vantagem competitiva e que isso pode inclusive ser chamado de inovação, né, porque muitas das vezes a gente acha que inovação é inventar uma coisa, mas se passar a bola redonda de uma área para outra sem atrito, já é incrível. Acho que isso acaba já sendo bem relevante para o negócio e atendendo o cliente final. Perfeito. E até pegando o gancho do Feliz, eu gosto muito dessa pauta, sabe, que você levantou, o Pedro arredondou ali, e eu complemento aqui junto, porque essa visão, né, de você olhar não a quantidade de projetos que a gente tem, mas a relevância, o impacto que cada um deles vai ter no mercado, no resultado, e no final das contas é o que vai definir qual que vai entrar, qual que não vai entrar, né? E aí eu vejo muito isso que você trouxe aqui, né, Samantha? E passa como um filme comum e recorrente na minha cabeça, né? Pô, eu tenho um backlog grande, eu tenho um time que está aqui, está funcionando, está performando, às vezes eu não é o momento de contratar, é o momento de repriorizar, de recompactuar, né? E o Feliz trouxe aqui da passagem de bastão, eu acho que é maravilhoso, assim, de área em área, e às vezes não é nem a passagem de bastão, às vezes é construir junto, né? Essa visão de onde a gente quer chegar, muitas vezes ajuda a tomada de decisão ali, né? Na ponta. E eu sou um cara que defende muito isso, né? Eu acho que a tomada de decisão ela tem a ver com o que a empresa se propõe. Então, quando todo mundo está pensando, está entendendo ali o que se propõe, fica muito mais fácil, né? E aí, isso aí para mim chama cultura, né? Eu queria ouvir de você um pouco de como que você enxerga essa cultura dentro do Achei, não só como você enxerga, mas como que você se vê como protagonista dessa construção de cultura de inovação, né? Porque até trazendo um pouco do meu olhar aqui, da minha experiência, a cultura de inovação ela é algo desejado, mas é algo muito temido, né? Porque a gente fala assim, eu vou inovar, o cara fala assim, putz, será que eu vou ser mandado embora? É a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas, né? Ou então, putz, vai chegar um monte de coisa aqui confusa, eu não vou saber mexer, e às vezes a gente só vai fazer igual o Pedro falou ali, pô, vou colocar uma gestão à vista. Então a gente vai mudar a forma de priorizar a coisa, e isso vai acabar impactando lá no final, né? Então eu queria ouvir de você, assim, como que você vê esse papel da força da cultura, como que você faz para trazer essa cultura da inovação e até colocando uma cerejinha no bolo aqui, o seu papel como mulher na área de tecnologia, né? Porque isso é algo que eu busco trazer quando eu estou trabalhando nos meus times de tecnologia, e a gente vê que a mulher tem pouco espaço. E muitas vezes ela é barrada na porta, né? E a gente vê que você, além de você ter passado pela porta, você abriu a porta e mais porta e subiu degraus e degraus e degraus. Eu acho que como isso aqui está sendo gravado e vai ser exposto até para essas mulheres que estão vindo aí na área, para elas não desistirem e seguirem assim a sua visão. Tá ótimo. A cultura do Axé também está passando por uma restauração, uma renovação, né? Fruto desse movimento
recente. Era uma empresa que tinha um olhar muito grande para a inovação, mas talvez nos últimos anos tivesse se afastado um pouco disso e está, então, nesse resgate. Eu percebo nas pessoas que estão há um pouco mais de tempo ainda um certo receio de errar, de experimentar. Então, o que eu tenho falado muito com minha liderança direta é a importância das atitudes, né? Eu ouvi agora que não é mais walk the talk, é walk then talk, porque é um pouco sobre, às vezes, sem perceber nossos vieses, a gente inibe uma ideia ou inibe uma tentativa, uma experimentação do time, né? Então, a gente está muito intencional ali nas nossas conversas com as equipes e nas escutas para poder dar muito espaço pro novo, né? Para testar, para experimentar. E eu vejo no Axê todo fazendo esse movimento, né? Quer dizer, fazendo essa tentativa, a liderança patrocinando muito esse diálogo de inovação, abrindo espaço para ideias e rodas, né? Para a gente poder trazer, não só naquele grupo que eu falei, né? Que é o grupo de inovação, pesquisa e desenvolvimento, mas na empresa como um todo. E um movimento que a gente vê isso muito claro é de desburocratização. Então, uma empresa muito grande, sem perceber, vai criando algumas alçadas, vai acumulando alguns processos que quando você olha, você fala, caramba, eu fiquei burocrático e não percebi, né? Isso foi acontecendo de pouco em pouco. Então tem um movimento que começou no ano passado muito forte para a gente olhar para cada processo assim e de fato entender se ele está eficiente, se ele é eficaz, se ele é a melhor forma para fazer. Eu acho que isso instiga também as pessoas a pensar um pouco diferente. E para ajudar, a gente está esse ano implementando o S4. Eu estou chegando no limite do meu prazo, né, de sair do ECC e ir para o S4. Eu adiei o máximo que eu pude, inclusive sair da Iguatemi, porque eu falei que eu não ia estar lá quando fosse implementado e vinha parar no Axê, a gente vai fazer isso agora. E são 2 anos de projeto e a gente está se desafiando ao Back to Standard, a realmente olhar para as boas práticas, a tirar os processos que são feitos assim porque eles eram assim e pensar diferente. Então, acho que são várias camadas, né, que fazem as pessoas pensar diferente. Cultura é uma palavra um pouco grávida quando a gente pensa, né, como é que eu troco cultura? Mas eu acho que é no dia a dia, nas coisas pequenas e nas coisas grandes que a gente consegue ir mobilizando o time para fazer uma mudança, já que a gente sente que precisa resgatar e restaurar essa cultura de inovação, né? E olhando pelo lado da perspectiva de gênero, eu não sinto que na minha carreira eu tive algum momento que eu tenha sofrido algum tipo de preconceito. Tive que ouvir muita piada boba e tive que conviver em ambientes muito masculinos, seja em eventos, sejam nas próprias equipes, né? Ainda é uma área muito masculina. E eu gosto de diversidade, não só de gênero, sabe? Eu gosto de diversidade porque eu acho que o diferente, de fato, propicia inovação. Você complementaria, você tem perspectivas, histórias de vida, experiências diferentes. Então, quando você coloca, de fato, pessoas que vêm de pontos de vista, né, de perspectivas de vida, com gênero, com raça, com neurodiversidade, você, de fato, colabora para um ambiente, né, que seja mais inovador. Então, eu gosto da diversidade de verdade, sabe? Sem ser a diversidade só para a gente cumprir com algum objetivo. E isso começou a me chamar muita atenção quando eu estava na Iguatemi, que eu tinha um time de 35 pessoas, sendo 30 homens brancos, de 25 a 32 anos, mais ou menos. É um viés muito parecido, né, de ponto de vista. Então, eu acho super rico. E a gente fez várias iniciativas diferentes. A gente teve o programa de 50 a mais, que foi incrível, porque o depoimento de pessoas de 60, 65 anos, começando no emprego novo, falando, puxa, eu tô tão emocionado. Eu nunca pensei que eu pudesse começar de novo na cidade. A gente tinha 2 neuroatípicos, 2 autistas no time, que também fizeram um trabalho incrível pela equipe, assim, de integrar as pessoas e trazer uma humanidade diferente, sabe? Tivemos mulheres em posição de liderança que fizeram um trabalho de acolher mais e ter um ambiente mais empático. Então, eu sou super fã da diversidade. Poderia falar mais uns 3 podcasts sobre isso. Eu acho que a gente pode até marcar um só para falar sobre isso, viu? Eu sou apaixonado também. Acho que é uma área fundamental, né, Samantha, para a construção do que quer que seja.
né? Sim. Eu acho que quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando só de dar oportunidade para quem é diverso, mas dar oportunidade para quem não conhece essa realidade, né? Eu acho que por exemplo, eu sou um cara que experimenta muito pouco das dificuldades que o meu papel me permite, né? Então eu tenho que me esclarecer, eu tenho que estar em contato com essas pessoas. Se eu não estou com elas no meu dia a dia, né? Como que eu vou perceber isso, né? Como que eu vou ouvir a voz de uma necessidade de quem quer que seja, né? E principalmente porque olha a área que você está, né? Na área de saúde. Putz, qual que é a realidade das pessoas que você vai atingir com o seu produto, né? Assim, é maravilhoso, muito legal a sua perspectiva, acho que é bem inspiradora, assim, e é coisa para a gente anotar e guardar mesmo e botar para rodar no dia a dia. É muito inspirador ouvir, Samantha, você falando sobre isso, porque acho que você, por si só, já é um exemplo, né? Eu acho que você chegar no carro que você chegou, com a responsabilidade que você tem numa empresa do calibre do Axê, é uma constatação de que é possível, né? Então, acho que como eu falei, é muito bacana para nós que estamos aqui, para quem está nos ouvindo, que existem exemplos como esse. Então, show de bola. Acho que a gente conseguiu, viu, Fernando, cumprir com o nosso objetivo aqui de extrair esses insights valiosos que eu falei no início aqui, dessa mente brilhante que é da Samantha. Que a gente passou sobre visão de negócio, sobre automação, inteligência artificial, sobre inovação, estruturação, cultura. Então, acho que, sem sombra de dúvidas, foi muito rico para a gente, mas também para a nossa audiência. E você que está nos ouvindo, como o Gustavo sempre fala, não seja amarrão. Compartilhe esse episódio com quem você acha que pode fazer sentido, quem está empreendendo, quem está em cargo de liderança de tecnologia, quem tem um sonho e a mulher quer trabalhar nessa área. Eu acho que tem tudo a ver poder escutar aí da Samantha esses casos aí reais. É o que a gente falou no começo aqui nos bastidores, né, Samantha? A gente tenta aqui trazer o MBA da vida real, que são casos... O que acontece? A gente tenta descer da teoria para a prática e eu acho que você conseguiu muito bem exemplificar aí com a sua trajetória muita coisa legal. Obrigado mais uma vez pela presença, agradecendo também o Fernando aí pela contribuição sempre brilhante. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer. Bom demais, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Fiquem bem aí. Um abraço, valeu. Um abraço, tchau, tchau.